Oi, gente. Bom dia. Pode permanecer com o NVI mesmo? A palavra de hoje, vocês têm que ficar ligados. Tem um rema nela tão poderoso. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo 32 e fique de pé. Tem visitantes hoje? Alguém nos visita? Todos da casa? Passaram bem o Natal? Aleluia. Versão NVI, Êxodo 32. Quem encontrou, diga amém. Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu-lhes: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, das suas filhas e dos seus filhos e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando-o em um ídolo que modelou com uma ferramenta própria. Repita comigo, ferramenta própria. Dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: estes são os deuses, os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, levantaram cedo e ofereceram holocaustos e ofertas de comunhão. O povo se sentou para comer e beber. Levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro e curvaram-se diante dele. Ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: ó Israel, estes são os seus deuses que tiraram vocês da terra do Egito. O Senhor disse a Moisés: eu tenho visto que esse povo é um povo rebelde, obstinado e de dura cerviz. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, buscou o favor do Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com má intenção que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Abandona o furor da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que a sua descendência seja numerosa como as estrelas do céu, e darei a ela toda esta terra que lhe prometi, que será a sua herança para sempre. Sucedeu que o Senhor se conteve de trazer o mal que ameaçava contra o povo. Então Moisés virou-se e desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas do testemunho, escritas de ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado foi escrito por Deus.
Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Moisés respondeu: não é o som de canto de vitória, nem de canto de derrota. Ouço, porém, o som de canções. Então, quando Moisés se aproximou do acampamento, viu o bezerro e as danças. Irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o queimou no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez que os israelitas a bebessem. Ele perguntou a Arão: que fez esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? Arão respondeu: não te enfureças, meu senhor. Tu sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Olha a mentira. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tornando objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Também lhes declarou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cinja-se cada um com a sua espada, percorra todo o acampamento, de uma extremidade à outra, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Os levitas fizeram conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 do povo. Repita comigo: 3.000. Então Moisés disse: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois cada um pôs o seu filho contra e o seu irmão contra, de modo que ele, Deus, os abençoou neste dia. No seguinte dia, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer expiação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Do contrário, risca-me do livro que escreveste o meu nome. O Senhor respondeu a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Eu vou repetir. O Senhor respondeu a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao seu lugar, de que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Contudo, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Assim, o Senhor feriu o povo com uma praga, pelo que fizeram com o bezerro feito por Arão. Capítulo 33. Depois o Senhor ordenou a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vá para a terra onde fluem leite e mel. Eu, porém, não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, rebelde, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu
essas palavras ameaçadoras, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara a Moisés que dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora, tire os seus enfeites e decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas se desfizeram dos seus enfeites. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância, e ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda do encontro, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à entrada da sua própria tenda, observando Moisés, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam, cada um à entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face. Repita comigo: face a face. O Senhor falava. O Senhor falava com Moisés face a face. Grave isso aí que você vai precisar. Como quem fala com um amigo. Aleluia. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Aleluia. Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. O Senhor respondeu: eu mesmo o acompanharei e lhe darei. Toda pessoa cansada está fora da presença do Senhor. Toda pessoa cansada, exaurida, está fora da vontade, da plenitude do Senhor. Presta atenção. O Senhor respondeu: eu mesmo o acompanharei e lhe darei Shabá, desfrute, usufruir, descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores comigo, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir-nos, o teu povo e eu, dos demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Imagina se eu ouvir de Deus: eu farei o que você está me pedindo, porque eu me agrado de você e eu te conheço pelo teu nome. Aleluia. Deus respondeu. Então Moisés disse: peço-te que me mostres a tua glória. Repita comigo. Moisés, está fraco. Moisés pediu para Deus revelar a sua glória. Mas Deus respondeu: eu farei passar toda a minha bondade, toda a minha bondade diante de você, e proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser
ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ele acrescentou: você não poderá ver a minha face. Como assim? Conversavam face a face? Você não poderá ver a face e continuar vivo. Eu vou repetir isso aqui. Ele acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode ver a minha face e continuar vivo. O Senhor prosseguiu: há aqui um lugar perto de mim, onde você poderá ficar. Calabaxeira e canta. Sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o porei em uma fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Em seguida, tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Feche seus olhos, faça a sua oração essa manhã. A glória do Senhor será revelada e manifesta. O rema do Senhor atrairá a tua oração, o teu pedido, o teu clamor. A palavra logo se misturará com o rema. A vontade do Senhor virá sobre a sua vida. Segredos do Senhor serão desnudados. Ele segredará aos ouvidos de quem está atento aquilo que Ele já designou na eternidade. Pai querido, Pai amado, Deus eterno, Deus de amor, essa é a tua palavra, Deus. A palavra que o Senhor reservou para este último domingo, esse último domingo de 2024. Nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, sedentos como Moisés. Nós não queremos um anjo, Pai. Nós não queremos um representante do céu. Nenhum querubim é suficiente. Nós precisamos da tua presença. Porque se a tua presença não for conosco, não nos faça seguir, não nos faça prosseguir. Porque sem ti nós não conseguiremos. Sem tua presença nós não agiremos. Porque sem ti nada podemos fazer. Começa agora, meu Deus, a arrancar essa oração, nem que venha em forma de sussurro, de lágrimas, de dor, de pedido de socorro. Saca-nos, Senhor, da tua aljava, que o destino profético alinhado, desenhado na eternidade se cumpra, se cumpra. Nós queremos despedir de 2024, ó Deus, deixando aqui, meu Pai, deixando neste tempo, nessa estação, aquilo que nos atormentou, que nos angustiou, para entrarmos livres, decididos e determinados em mais um ano, em mais um ciclo, em mais uma estação. Portanto, Deus, fale conosco, fale ao nosso coração. Eu me coloco agora, Senhor, vulnerável, fraca, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Espírito Santo, envolva-nos agora com a tua bondade. Envolva-nos com o manto da tua glória. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa a dura cerviz, a obstinação. Perdoa, Pai, quando nós não cumprimos a tua vontade, que é te amar e te colocar sobre todas as coisas. Perdoa quando nós ferimos os nossos irmãos, ó Deus, não compreendendo, não perdoando, não aplicando a justiça do reino. Oh, Espírito Santo, começa a chacoalhar essa igreja. Não permita que os teus filhos avancem sem a tua presença, mas começa a chacoalhar, a movimentar, a tirar a tristeza, o desânimo, a murmuração, a queixa, a reclamação, porque o Senhor é um Deus bom em todo o tempo. Então nos ajude a compreender os teus feitos.
Nos ajude a adorar a beleza da tua santidade. Ei, você pode adorar mais um pouco? A presença do Senhor está aqui. Você pode rasgar o seu coração, a presença dEle está aqui. E eu não vou perder essa oportunidade dEle ministrar ao teu coração. Rasgue o teu coração, fale com Ele. Tem coisas que você está esperando, e o seu coração está desesperado, porque você está dizendo: faltam poucos dias para o ano, Deus. Mais um ano se finda e as promessas ainda não chegaram. Meus sonhos ainda estão no papel, Jesus. Alguns sonhos empoeirados, sem esperança. Mas nessa manhã o Senhor vai trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Um Deus que não mente, que não volta atrás, que te estimula, que te edifica, que te consola, que te fortalece, que multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor, que multiplica um pouquinho de azeite que está aí. Você está dizendo: não tem mais nada, Deus, não tem mais nada. Mas o Senhor continua perguntando: o que tem aí? É esse pouquinho de azeite. Ele vai multiplicar, porque Ele multiplica as forças de quem acha que não tem força nenhuma. Espírito Santo, seja bem-vindo. Bem-vindo, Espírito Santo. Fale conosco, no nome poderoso e bendito de Jesus. Amém. Amém? Senta glorificando a Deus. Nós estamos saindo de 2024, cujo tema anual, a palavra que o Senhor libera, o ano da expansão. E verdadeiramente nós vimos muitas coisas acontecendo. Expandimos. Quantas pessoas, se você for olhar a sua vida, quantas coisas aconteceram? Em oração, o Senhor me revelou o tema de 2025. O ano da bondade. Foi muito claro quando o Senhor me disse: bondade. Este é o tema de 2025. Então eu pedi a Ele: Senhor, me revela uma palavra. E eu vou confessar para vocês que essa palavra seria para virada. Mas ontem meu coração queimou tanto para falar ela hoje, nesse último domingo de 2024. Por quê, irmãos? Porque é impossível você colocar algo novo estando vivendo algo velho. A Bíblia diz que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. O que é um odre? O odre é uma bolsinha de couro de cabra, bem arrumadinha, com a tampa. E quando ela está já velha, se coloca um vinho novo que vai fermentar, essa bolsinha estoura, por conta da fermentação do vinho novo. Então, um vinho novo deve ser colocado e depositado em um odre novo. Vinho novo, odres novos. Jesus, em Mateus 26, ele diz assim, a última ceia, pegou o pão, agradeceu, pegou o vinho, bebeu e disse: este é o cálice da nova e eterna salvação. E a partir de agora eu não beberei mais, até aquele dia
em que beberei novamente o vinho novo no reino do meu Pai. Então, no reino de Deus, só teremos lá vinho novo. Obviamente, você terá que entrar lá como odre novo. Se nós não sabemos o dia e nem a hora que o nosso Senhor Jesus voltará, como eu não vou estruturar a minha mente para um ciclo de vida terreno, uma jornada terrena, eu não avançar limpo, como odre novo? Essa história de tempos, ciclos e estações é um treinamento, é um laboratório para que nós estejamos prontos, para quando o Senhor vier, a gente esteja limpo e preparado. Segundo a física, não cabe 2 corpos em um mesmo espaço. Então, como pode uma pessoa guardar tanta tranqueira, tanta sujeira, tanta mágoa, tanta falta de perdão, tanta idolatria, impaciência, irritabilidade e desejar o novo de Deus? Não existe. Nós temos um antagonismo que deve ser respeitado. Quando a noite chega é porque o dia acabou. E quando o sol raia, as trevas da noite foram embora. Assim também nós temos que entender e respeitar esse ciclo. Se nós não tivermos paciência de suportar e esperar o tempo de Deus, você pode se perder no processo. O que acontece em Deuteronômio 32? Êxodo 32. Moisés sobe para o monte e fica lá 40 dias. Quantos dias? Em jejum. 40 dias e 40 noites. Nos 40 dias que Moisés subiu, o povo debandou. O povo desesperou. E o povo falou para Arão: esse Moisés. Gente, e até aqui, eu quero lembrar para vocês que eles tinham passado o Mar Vermelho em pés secos. Até aqui, em Êxodo 32, eles tinham vivido maná, água saindo da rocha. Eles tinham vivido experiências de as roupas não ficaram velhas, os sapatos não se gastavam. Esse povo viveu experiências que nós só ouvimos falar, mas eles viram, eles viveram. Por isso que eu chamo a atenção aqui. Sua fé tem que ser consolidada na razão. O seu culto deve ser racional. Porque as pessoas que vivem só de momentos emocionais e de roda para cá e roda para lá, experiência, e olha para mim e chora, mas não se consolida uma fé viva, bíblica, racional, essa pessoa não se sustenta. Como que você consegue uma fé dessa, pastora? Lendo a palavra e tendo o seu momento íntimo de Deus, de joelho, rasgando o seu coração. Não existe outra maneira. Outro não vai fazer por você. Você pode chegar aqui e pedir oração nos seus momentos de muito desespero. Gente, Deus fala comigo usando alguém, mas eu bater, olha para mim, só se for assim, o trem está caindo. Porque eu vou entender o tempo e o modo e aguardar com paciência no Senhor. Ou eu estou plantando alguma coisa e estou colhendo, eu tenho que ser honesta, tenho que ter o discernimento. Plantei incredulidade, eu vou colher falta de bênção. Tá, então eu tenho que ser honesta. Senhor, eu vou plantar bênção aqui, plantar fé aqui. Nós precisamos entender e compreender os tempos e os modos que nós estamos vivendo. Não precisamos de terceirizar mais a nossa fé, irmãos. Isso é meninice, isso é infantilidade.
Nós precisamos ter muita ousadia para assumir os próprios riscos, assumir a própria caminhada e jornada que o Senhor preparou para nós. Alguém está perguntando aí agora, mas como saber o que Deus tem preparado para nós? Ele está falando inclusive agora. Você nasceu para adorar o Senhor e não preparar bezerros de ouro na jornada, durante a sua caminhada. Vamos lá. 40 dias, Moisés jejuando lá no monte. E o povo aqui embaixo. Cadê Moisés? Esse Moisés. Esse homem que nos tirou do Egito. Sumiu. O que aconteceu com ele? Faça-nos deuses. Eles vieram lá do Egito, panteão de deuses. Estava acostumado 430 anos com deuses. E Deus veio com muita honra, muita glória. E eles não suportaram tanta maravilha. Sabe por que a bênção não chegou ainda? Porque talvez você não vai suportar tanta maravilha. E Deus está preparando sua alma para segurar a bênção. Eu vi uma mãe contando que, sabiamente, ela fez o aniversário da filha. E a filha ganhou aquele monte de brinquedo. Ela guardou mais da metade. Porque se deixar a criança, abre os brinquedos tudo, rasga tudo, começa a brincar tudo, quebra. Uma semana já perdeu a alegria. Sabe, tem horas que tem gente tão criança que Deus tem que ir no conta-gota. Senão se embriaga com as bênçãos e se perde com as bênçãos e deixa o abençoador. Você tem um pedido em seu coração, então você tem que focar nesse pedido. Tem algo que é prioridade para cada um de nós. E Deus está perguntando para você, traga a sua prioridade essa manhã. A sua verdade. Porque a verdade, irmãos, é essa fé que emana de dentro de nós. Moisés estava na presença do Todo-Poderoso, a melhor coisa para ele e para mim. E ele ficou lá. Imagina um pastor ficar 40 dias no monte, né? E o povo aqui, cadê? A pastora sumiu. Bora fazer um bezerrão. O povo se perde muito fácil se não tem uma profecia, se não tem uma palavra. Palavra direciona, irmão. Sermão é isso, né? Sermão. Conduzir o outro. Direcionar o outro. Apontar o caminho. Então nos 40 dias Moisés está lá na presença do Todo-Poderoso. Ó, gente, só quem anda num lugar secreto, já foi cantado aqui, né? Em outro lugar não sabe viver. A gente vai para o monte, vira à noite, quando você vê, o ar já acabou. Agora quando você tem um desespero almático, sua coluna dói, sua cabeça dói, seu corpo dói, você não tem mais palavras, sua boca seca, sua língua seca, e você tem que descer porque você não conhece o lugar secreto. Moisés conhecia, e para ele era prazeroso ficar ele e o Eterno. Até que Deus fala com ele: ei, Moisés, desce. O povo já se corrompeu. Preparou bezerro. Deus já foi revelando para ele. Preparou um bezerro de ouro. Vai, desce. Esse povo que você tirou do Egito, esse seu povo, Deus já devolveu para ele. Foi você que tirou. Aí Moisés está descendo com as pedras na mão, que Deus escreveu de um lado, do outro, frente e verso, como um caderno, né? Pedras escritas de um lado e para o outro, com o decálogo, os 10 mandamentos. E Moisés está descendo com essas pedras, Josué lá no pé. Ô Moisés, eu estou vendo gritos, é guerra, Moisés. Aí Moisés responde: não é grito de vitória e nem grito de guerra. Isso são canções. O original
dessa história, eu vou te explicar. O chofar, ou as trombetas, eles funcionavam no Antigo Testamento em dois momentos. Anúncio de guerra, e tinha um tom, aquele chofar que a gente toca. E anúncio de vitória. Só que não era nem um som e nem outro. Era música mundana, canções de farra, era bagunça. Então Moisés falou: eu estou discernindo, isso não é louvor a Deus, não. Isso não é nem anunciando guerra, aquela oração de guerra, e nem anunciando vitória, adoração porque vencemos. Isso é baderna. E quando ele desce, ele olha para aquilo, o bezerro de ouro. E há vários demônios, queridos, que se revelam, né, em forma de boi. Beuzebu mesmo é um deles, Bafomé é outro. Não quero falar nome de demônio aqui não. Mas aí você vê a bagunça que esse povo fez. E aí Moisés fala: Arão, o que esse povo fez para você deixar esse povo pecar mais ainda? Olha a responsabilidade de um líder. Arão era o irmão de Moisés, o sacerdote. E Moisés então se reporta a ele para dizer: o que esse povo fez para que você deixasse esse povo cometer esse pecado? E Moisés então quebra as pedras, quebra a lei, irado, pega o bezerro e queima esse bezerro, põe na água, pega o pó, põe na água, dá a água para o povo beber, e irado ele fala: quem é com o Senhor? Os levitas tudo chega até eles, e aí ele fala: vai em toda a tenda e mata. O amigo, o irmão, o vizinho, e o povo matou 3.000 naquele dia. Eu quero lembrar para vocês que no tempo da lei, 3.000 morreram por conta da incredulidade. E no tempo da graça, a primeira pregação de Pedro, 3.000 se salvaram pela graça. Sabe, o poder que tem Jesus em nos resgatar, ele ultrapassa qualquer lei e qualquer forma de punição. Por isso que Jesus foi punido e castigado em nosso lugar. Continuando aqui. Arão mente, Arão diz: eu coloquei o bezerro aí, coloquei o ouro aí, e saiu isso. Mentira. A Bíblia diz que ele tinha uma ferramenta própria. E aqui eu quero chamar a atenção. Ferramenta própria diz manuseio, jeito de fazer, comportamento. Qual comportamento hoje seu que denuncia que você está independente, fazendo do seu jeito, da sua maneira, e não da maneira de Deus? E detalhe, quando a exposição vem: saiu isso aí. Como saiu isso aí? Se antes o texto falou que ele tinha uma ferramenta própria, ele buliu aquilo ali, ele trabalhou aquilo ali. Sabe, a idolatria também estava no coração do sacerdote. As pessoas pediram deuses, mas havia um Deus no coração dele, e ele fez em forma de bezerro, o bezerro de ouro. Nessa geração, não se engane, existem bezerros de ouro disfarçados. Tudo aquilo que rouba a primazia de Jesus Cristo na tua vida é um bezerro de ouro. Toda pessoa que você coloca entre você e Jesus é um bezerro de ouro. Deus não suporta idolatria. Todo idólatra, ele atinge diretamente o coração de Deus. Então ele é duramente um ofensor a Deus. Todo o seu pensamento deve ser canalizado em pensar conforme Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, se de boa fama tem, isso ocupe o seu pensamento.
Hoje a neurociência já diz que nós precisamos pensar no que pensamos, vigiar os nossos pensamentos. Aquele povo ficou sem direção por um tempo, 40 dias, e se corrompeu tão dificilmente a ponto de criar um bezerro de ouro e dizer: este é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. E detalhe, o próprio sacerdote fez um altar diante do bezerro. Olha aí o Deus de vocês, olha aí. E por causa disso, por causa da incredulidade, por causa da obstinação, 3.000 morreram. Moisés é ordenado: sai desse lugar. E aqui Deus me traz para te dizer: sai desse lugar que está te paralisando. Sai desse ambiente de dor. Por que você está tão obstinado pensando nessa coisa? Por que você está tão pensativo, reflexivo e quase louco, pensando só nisso? Quantas outras coisas o Senhor fez e você deixou de agradecer? Quantas outras coisas o Senhor trabalhou e se Ele não fez as outras coisas, não fará o restante para você? Sabe por que não fez ainda? Porque você está obstinado. E quando você fica com esse pensamento obstinado, você fica com o controle na sua mão. Essa manhã Deus me traz como profeta para dizer: entrega o controle para Ele, porque Deus tem um controle dos seus dias. Você não sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, o Senhor sabe todos eles. Ele tem cuidado de você. Inclusive essa manhã Ele te fez levantar, viver, e Ele está dizendo: há esperança para os seus dias, porque há esperança para a árvore que foi cortada, ainda que o seu tronco, a sua raiz esteja no pó, ao cheiro das águas brotará e dará planta nova, renovo, flores, frutos. Vem aí uma estação nova, tempo de bondade de Deus, tempo de glória de Deus. Se você já está recebendo, glorifique e aplauda esse Deus. Sai daí, Moisés. Sai desse lugar onde o povo prevaricou. Sabe essa tradução farra? Era bagunça, bebedeira, orgia, era coisa de moral para baixo, que não dá para citar no altar. Você precisa sair desses ambientes. Você precisa sair do ambiente onde você se sente desconfortável, onde não te cabe. Você precisa elevar seu nível. Você precisa sair do ambiente onde a pessoa não vibra, não celebra suas conquistas. Qual o motivo que você fica lá ainda? Por que você fica no lugar? Olha, eu gosto muito de uma pastora, chama Flávia Reis. E ela contou que estava nos Estados Unidos e tinha uma mesa só de pastores. E ela e o marido dela, Fred Arraes. E aí quando pastores, gente grandezinha, né? E ela disse que um levantava, o povo falava mal. Aí outro pastor: então tá bom, vou embora. Aí falava mal. Ela virou para o marido e falou assim: nós não vamos sair daqui de jeito nenhum, nós vamos fazer o último a sair. Porque todos que levantavam, esse aí, coitado, esse aí, e era uma reunião de líderes. Ela conta isso no YouTube. E aí ela falou assim: olha, nós não vamos levantar daqui não, misericórdia. E ela disse que permaneceu e ficou observando. E ela falou assim: toda pessoa que fala mal do outro para você, quando você levantar, vão falar mal de você. Isso é tão sério, gente. Então por que ainda existem mesas e rodas de escarnecedores? Sabe o que é escarnecer? Tirar a carne, falar mal do outro, tocar no outro.
Muitas vezes esse pecado é considerado pela palavra de Deus pior do que o assassinato. Você precisa sair daquela roda onde as pessoas não respeitam o Deus que você carrega. Dá um tempo. Você não vai pregar a Deus a ferro e a fogo. Não é por força nem por violência, diz o Senhor, mas pelo Espírito de Deus. Zacarias 4:6 diz isso. Então a ordem de Deus é: sai do ambiente que machuca e fere o seu caráter, sua índole e a sua fé. Não se engane. A palavra de Deus diz: aquele que pensa está de pé, cuide-se para que não caia. Porque talvez você se acha tão orgulhoso, de tão fiel, né? Eu vou permanecer porque eu vou pregar para esse povo, eu vou. Aí daqui a pouco, as más conversações corrompem os bons costumes. Então a ordem é: levanta do acampamento, vaza daí, vamos para outro lugar, renovado. Deus está dizendo para nós, 2024 está encerrando. Você vai ter que sair dele e ir para 2025. Quem está me entendendo aqui? Você precisa literalmente tirar o seu corpo, mas também a sua alma. Porque tem gente, meus queridos, que quando você vai conversar com ele, ele está preso em 1842. A alma está lá. Os fragmentos de alma estão lá. Mas eu pergunto, estamos vivendo um novo de Deus, e a ordem de Deus é: vamos sair para um lugar novo. Vamos avançar. E Deus falou com Moisés: saiam daí. Então Moisés volta e sobe de novo ao monte. Deus ordenou a Moisés: sai desse lugar com esse povo que você tirou do Egito para a terra que eu prometi. Eu mandarei um anjo, vão fluindo, eu porém não vou. Aí começa a conversa. O povo ficou triste e Moisés foi para a tenda e começou a orar. Um diálogo muito lindo. Senhor, o Senhor me ordenou tirar o povo do Egito. Esse povo é seu. Eu tirei, eu fiz o que o Senhor me mandou. E o Senhor falou que me conhece pelo meu nome, que achou graça em mim, que o teu favor é sobre mim. Então, eu não quero anjo, não. Me fez lembrar Rodrigo, meu filho. Ele fala que, a gente fala assim, né? O Senhor está aqui, a presença do Senhor está aqui. Todo mundo, amém. Mas na hora que fala, tem um anjo aí, oh glória! É verdade. O povo que gosta de movimento. Moisés não. Moisés não queria um representante, porque talvez nos dias de hoje, irmão, com tanta loucura para vencer, para não sei o quê, manda um anjo, beleza, Senhor, esse anjo vai na minha frente aí, o anjão. Moisés não. Moisés falou: não quero anjo, não quero querubim, não quero fim, como diz uma amiga minha do monte, curumim. Oh Deus, eu quero a tua presença. E se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. Ai, Senhor, nós precisamos tanto pedir mais a tua presença. Nós precisamos tanto pedir a tua presença conosco. Então Deus olhou aquele pedido tão genuíno de Moisés. E Deus falou: Moisés, verdade, eu tenho achado graça em teu nome. Aí Moisés falou: olha, se o Senhor não subir com esse povo, não perdoar esse povo, risca meu nome aí do livro. Eu não tenho essa coragem. Irmão, risca meu nome do livro da vida por causa do povo? Sério, você tem coragem? Que coragem é essa? E Deus concordou de não ferir o povo naquele exato momento, mas falou: Moisés,
eu entendi, eu me contornei aqui. Deus, eu me controlei aqui, mas o povo será punido pelos pecados, isso é inevitável. E Deus fala uma senha: eu terei misericórdia de quem eu quiser, eu terei compaixão de quem eu quiser. Quem é Deus é Ele, nós somos servos, e com a ajuda de Jesus nos tornamos amigos. O amigo é aquele que obedece, que conhece os planos e os segredos do coração, porque teme o nome do Senhor. O Senhor revela os seus segredos para aqueles que os temem, e Ele fará conhecer a aliança. Salmo 25, 14. Moisés continua na presença de Deus, e aí ele faz um pedido mais arrojado: Senhor, deixa eu te conhecer, deixa eu ver a tua face. Ô Moisés, nenhum ser humano pode ver a minha face e viver, mas eu vou te colocar na rocha, e tem na rocha uma fenda, um buraco, e eu vou te cobrir com a minha mão, e você verá a minha bondade. Sabe o que Deus me disse? Bondade é sinônimo de glória. O Senhor é bom em todo tempo Ele é bom. Os céus e a terra proclamam a grandeza do Senhor, e a glória se revela na natureza. Ele te coroou de glória e de honra. Você é um representante dele aqui na terra. O Senhor é bom em todo tempo. Se você não glorifica a bondade de Deus, inclusive nos seus dias ruins, você não reconhece Deus, porque Ele é bom inclusive quando te aperta. Ele é bom inclusive quando te espreme, porque muitas vezes Ele está te livrando de ti mesmo, porque muitas vezes somos nós mesmos os inimigos que vão atrapalhar o projeto maior. Por isso que eu venho como profeta para te dizer: o propósito de Deus na tua vida é maior do que você mesmo. O propósito é maior. Ele vai cumprir esse propósito quando você aquietar a sua alma, calar a tua boca, santificar os seus dias, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ele é bom em todo o tempo, Ele é bom. Ei, se tem algum bezerro de ouro atrapalhando a sua adoração, e pode ser qualquer coisa. Às vezes um bezerro de ouro se torna um filho, um trabalho, uma mulher, um marido, que por conta das aflições, das provações, do fogo, abandonam a Deus. E qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que há em você. É Ele, a glória é dEle, a honra é dEle, o louvor é dEle, para todos sempre. Amém. Ele é bom em todo o tempo. Santifique a sua vida e glorifique o Senhor em todo o tempo. Compreenda os dias maus. Que quer saber? Quando você... Tá bom, papai. Quando você ficar mais maduro na fé, e maturidade não tem a ver com idade. Eu tenho uma tristeza de ver um tanto de velhaco de 50 anos, menino, imbecil, ridículos, não glorificam a Deus, desperdiçam o tempo. Deixa eu falar, nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. É a glória de Deus, a bondade de Deus que nos faz ficar assim tão bonitos, saudáveis. De nós mesmos nós não temos nada.
Deixa eu ver sua glória, Senhor. Ô Moisés, você vai ver a minha bondade quando eu passar e vou te colocar na penha da pedra, da rocha, e vou tampar você com minha mão e você vai me ver pelas costas. Poeticamente, não profeticamente, poeticamente, você vê o Senhor pelas costas, sabe por quê? Porque Ele vai adiante de você, endireitando todas as coisas. Você vai protegido. Papai está indo e você vai só na força dEle, no fluir dEle. Porque o Pai é a direção, o Pai é o caminho e Ele está indo adiante de você. O poderoso. E Deus diz, você vai ver a minha bondade. E no final do texto Deus diz, você vai ver quando eu passar e vai ver a minha glória. Até aqui tudo bem? Qual era o pedido de Moisés? Ver a face de Deus. Qual é a resposta de Deus? Ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Então eu encerro essa palavra dizendo, vá comigo para Deuteronômio 34. E prepare o seu coração. Pensa uma pessoa que já chorou lendo esse texto. Lá nos meus dias antigos, não entendia, chorando. Vamos ler. Quem encontrou diz amém. Então o Senhor mandou Moisés subir das planícies de Moabe ao monte Nebo. Então Moisés subiu das planícies de Moabe ao monte Nebo, até o topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade até Dan, e toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a planície que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Depois o Senhor lhe disse, esta é a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, quando lhes disse, eu a darei aos seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. O Senhor sepultou em Moabe, no vale que fica diante Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, guarda isso aí, todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinha se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas planícies de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e de luto. Moisés tinha vigor, Moisés enxergava bem, Moisés subiu o monte com 120 anos. Tem gente que sobe o monte com a gente, né? E Moisés com 120 anos subindo o monte, pico de Pisma. E quando chegou lá, Deus falou com ele assim, contempla tudo, Moisés. Vê tudo. Com seus olhos eu vou permitir que você veja tudo que eu vou entregar para os filhos, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Mas você não vai atravessar o rio. Você não vai entrar lá. E Moisés morre ali. A pergunta é, como que Moisés morreu? Se ele estava com vigor, os olhos enxergando bem, nada enfraquecido. Por que que Moisés morreu? Por que que Moisés morreu?
porque o sonho dele se concretizou. Eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua presença. E eu sinto tanto a presença dele aqui. Sabe, eu quero dizer para você que melhor é o fim das coisas, irmãos, do que o princípio delas. Eu quero dizer para você, ordenar a sua alma, ordenar os seus dias, ordenar a sua vida. Põe ordem no seu corpo, põe ordem nos seus olhos, põe ordem na sua mão, porque se a sua mão pecar, corta. É melhor você entrar na glória com uma mão apenas do que perecer todo o seu corpo pelo inferno. Se o seu olho te faz pecar, arranca esse olho, porque é melhor você entrar no reino com apenas um olho do que todo o seu corpo perecer no inferno. Moisés fez um pedido a Deus, e melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Senhor, meu maior desejo, o meu pedido primordial, a minha primazia é ver a tua face. Mas Moisés, nenhum ser humano pode ver a minha face e continuar vivendo. Eu quero ver a tua face. Pois bem, Moisés, sube o monte, suba, porque eu vou te revelar. E quando Moisés viu a glória de Deus, ele morreu ali. Porque nenhum homem pode ver a glória de Deus e permanecer vivo. Oh, Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu, na minha inocência, chorei sem entendimento, e lia e relia esse texto. Quando lia a Bíblia desenfreadamente, Senhor, mas Moisés fez tanto, e o Senhor disse, não vai atravessar. A gente, quando não tem um entendimento e uma fé bíblica fundamentada, racional, a gente se perde nas emoções. E Deus disse para mim, o que eu preparei para Moisés foi maior, além do que ele me pediu. Abra comigo a sua Bíblia e eu encerro. Mateus capítulo 17. Quem está entendendo essa palavra? 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, e levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Repita comigo, transfigurado. A sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles, repete comigo, Moisés e Elias, conversando com Jesus. Morto conversa? Morto conversa? Deus permitiu que Moisés visse a face dele, e Moisés morreu na presença de Deus. Mas sabe o que Jesus diz em João 14? Aquele que crê em mim nunca morrerá, mas passou da morte para a vida eterna. Não sei qual é o seu desejo, mas aqui Deus traz Moisés pisando na terra que ele não atravessou naqueles dias, conversando com o próprio Filho de Deus, cara a cara, face a face. Sabe, o seu pedido primordial, a sua primazia dos seus desejos vai se cumprir. Não sei qual é a sua. Eu te aconselho a pedir algo eterno. Aqui tudo vai passar. Faça seus planos. Eu amo quando Deus fala em Jeremias 29, acho que 4, 5, não me engano. Quando o povo vai para a Babilônia. Ai meu Deus, estamos exilados, o que é que nós vamos fazer aqui? Aí Deus falou, plante vinhas, construam casas, plante pomar. Deixa eu falar com alguém aqui, construa a sua casa. 2025 é o dia de você construir a sua casa. É o dia, não é o ano não, porque você vai antecipar para governar.
Amém? 2025 é o ano do seu casamento. Eu profetizo muitos casamentos aqui, porque não é bom que você esteja sozinho. 2025 é o ano da bondade de Deus, é o ano de Deus restituir dons, talentos, de restituir o desejo que você tem de fazer a vontade dele. Por quê, pastora? Porque é o ano da bondade, irmão. É o ano da glória. Todas as coisas estão conferindo. Eu estava estudando essa semana e entendi que no ano judaico é também o ano da bondade. As coisas estão convergindo. Por que Deus quer fazer isso? Porque Deus não vai te deixar confundido e nem enganado. O nome dele vai ser exaltado na sua vida. Mas eu dou um conselho: ordena os seus dias. Porque eu já vi aqui em vários lugares, inclusive aqui, pessoas que na prova estavam na fidelidade, conquistaram um emprego e foram embora. Pessoas que na prova estavam aqui servindo, compraram um sítio, desviou. Estou falando sério. Não deixa bezerros de ouro atrapalhar interferência nenhuma entre a sua adoração com Deus. O diabo é muito sutil. Ele vai tentar puxar o tapete devagarzinho, às beiradas. Feche seus olhos. Sabe, nos dias de hoje da graça, Jesus paga esse preço em nosso lugar. E nós vamos vivendo graça, favor, bondade de Deus, misericórdia. Mas há uma coisa que é fato e precisa ser dito. As sementes individuais que nós plantarmos, elas vão dizer, a colheita vai revelar